Olá! Eu recebo muitas perguntas em relação à psicogenealogia evolutiva. Perguntas como: qual é a diferença entre psicogenealogia evolutiva e psicogenealogia clássica? Qual é a diferença entre psicogenealogia e constelações familiares? Quais são as bases científicas da psicogenealogia? A psicogenealogia é uma profissão ou é uma ferramenta? Ela tem cunho terapêutico ou ela é uma jornada de autoconhecimento? Onde eu aplico psicogenealogia? Quanto eu cobro? Quantas sessões eu preciso para olhar para os meus conflitos, para os meus problemas e para os meus dramas? Com base em muitas perguntas que eu recebo todos os dias, eu decidi fazermos esse encontro para falar um pouquinho mais para você. Dúvidas, você pode colocar nos comentários e eu vou responder uma a uma em pequenos vídeos. Então vamos lá. Eu sou advogada e dentro da minha jornada no direito eu decidi que para gerir pessoas, para entender os conflitos relacionais internos, quer sejam nas organizações, quer sejam nas famílias, e também para compreender o que nós atraímos no nosso entorno, é muito importante que a gente conheça as nossas programações. Por quê? Foi-se o tempo onde a gente não olhava para a mente humana e não entendia ou não conhecia ou tinha poucas pessoas ainda estudando que a mente acaba movendo a matéria, ela move o nosso entorno. Hoje a gente pode partir do pressuposto de que você já leu ou já ouviu algo a esse respeito. A partir então desse pressuposto de que tudo que nós atraímos de alguma forma está transcrito dentro de nós e nós atraímos por uma identidade de forma, a psicogenealogia vem como uma ferramenta incrível para mostrar para você o que está em você, oculto, inscrito, transcrito, potencializado, latente ou atuante, né? Algum marcador epigenético que ainda não tenha sido trilho de conflito, outros que já estejam ativos e se manifestando na tua vida em relação a situações que você vive, não só dolorosas, positivas também. Então é muito importante a gente entender que temos para olhar para situações muito positivas e também a psicogenealogia nos oportuniza olhar para os dramas, para os conflitos, para as situações que a gente não consegue resolver e entender, né? Sair daquele olho do furacão. Bom, então, a partir desse momento em que eu, a advogada, gerenciando muitas pessoas, né, percebia que no meu entorno tinham muitos problemas relacionais. Conflitos de ego, conflitos de exclusão, conflito de não ser visto, não ser olhado, querer subir a todo preço, querer aparecer em detrimento das outras pessoas, criar estratégias dentro das organizações para que os seus desejos sejam vistos, para que você seja visto, para que você tenha uma promoção, para que você seja ouvido pelo teu cliente. Por que eu não sou ouvido pelo meu cliente? Porque eu não consigo marcar uma reunião. Gente, tudo isso eu vivi na minha caminhada nas organizações. Aprendi muita coisa a partir da minha dinâmica pessoal, cursos que eu fiz de autoconhecimento, mas também cursos de técnicas de vendas, tudo isso eu vivi. Não é por acaso que cheguei onde cheguei, trabalhando como sócia no 5º maior escritório de advocacia do país. Só que chegou um momento da minha vida que eu entendi que faltava algo, que esse algo para o qual eu acordava de manhã todos os dias, levantava, abria meus olhos para fazer algo em relação a mim, a minha família e aos que eu tocava, já não me movia mais. Tinha algo que meu coração já não batia por aquele movimento. Foi nessa jornada, então, que eu comecei o estudo da mente e me deparei com essa maravilha que é a psicogenealogia. A psicogenealogia é uma ferramenta iniciada ou contextualizada por Annie Anselin Schutzenberger, onde ela reúne vários conhecimentos, agrupa para que ela possa compreender
as dinâmicas do indivíduo e as dinâmicas familiares. Ela leva essa compreensão do estudo da mente, do inconsciente familiar, inclusive para os hospitais, para a área de saúde. Porque a Ancelan era advogada, como eu, mas num determinado momento da vida dela, ela parte então para a caminhada da psicologia. Se torna doutora em psicologia, ela é da corrente freudiana, e ela percebe, nos mais de 5.000 pacientes oncológicos dela, que existem aí algumas situações de repetição. Situações que ela mesma viveu na própria vida pessoal, a filha traz essa observação, datas que se repetem, idades que se repetem, ciclos de repetição, e ela então parte para essa jornada do entendimento. Hoje, a neurociência aporta conhecimentos, inclusive da epigenética, que é aquilo que nós registramos no nosso DNA, acima da genética, o estudo da mente humana, o estudo do cérebro, né? Porque na verdade a gente precisa entender que não é o cérebro que gera a mente, mas a mente que se manifesta no cérebro. Sabemos também da psicossomática, onde nós já sabemos, os médicos já mais atualizados já percebem de que forma a nossa mente, ruidosa, barulhenta, poluída, sem nenhuma higiene mental, acaba interferindo sobre nós, sobre nosso corpo, nosso comportamento e também causando enfermidades e desequilíbrios. Bom, reunindo todos esses conhecimentos, além de outros, a psicogenealogia evolutiva, ela incrementa a psicogenealogia clássica, trazendo o olhar, por exemplo, da nova medicina germânica, onde nós associamos o conhecimento das enfermidades aportados por Rick Hammer e acrescentamos o olhar do transgeracional, aportado por Anne Ancelan Schutzenberger. Nós também temos, dentro da escola de psicogenealogia evolutiva, várias ferramentas que complementam o aporte de análise do inconsciente familiar. Muitas são as pessoas que chegam até mim e dizem: Letícia, quer seja nos cursos ou nos atendimentos, Letícia, eu não conheço a minha família, como eu vou montar minha árvore sem que eu perceba, sem que eu tenha dados desses parentes antepassados, esses membros do meu sistema? Muitas vezes a gente não tem mesmo os dados dos antepassados, mas hoje nós dispomos de muitas ferramentas, quer sejam na internet, quer sejam ferramentas complementares. Por exemplo, se você analisar a escrita de uma pessoa, você também traz uma interpretação do inconsciente dela. No inconsciente dela estão transcritas todas as histórias familiares. Essa interpretação da escrita, que é a grafologia, ela é levada para uma classe magistral da psicogenealogia evolutiva e nós analisamos então o genossociograma, que é uma árvore familiar montada e estruturada à luz das memórias e histórias familiares. E a partir do desenho dela, nós a interpretamos. Então, para nós, na psicogenealogia evolutiva, nossa árvore não é feita com réguas, até porque o nosso inconsciente não tem o formato linear, tem o formato mais linear e de palavras e de organização e limites, o nosso consciente. Trazemos, então, esses conhecimentos complementares para interpretar histórias desse sistema familiar sem que a gente tenha acesso aos dados das pessoas. O que mais? Bem, nós temos também uma classe magistral de decodificação e interpretação de tatuagens. Como assim? Bem, veja, se o nosso inconsciente ele é simbólico, se a linguagem do nosso inconsciente ela fala em símbolos e não em palavras, ele se expressa em sentimentos e emoções, é a partir dele, é a partir daquilo que nós acessamos o nosso banco de dados e vamos escrever, vamos trazer essa escrita para a pele, que é um grande papiro, para manifestar muitas vezes dores do nosso sistema, conquistas do nosso sistema, situações que foram dolorosas e que talvez estejam superadas hoje, ou que você esteja conectada a essas memórias, mandatos e lealdades
do teu histórico familiar, manifestadas sob a forma de uma tatuagem. Essa é uma dos aportes, esse é um dos aportes que a psicogenealogia evolutiva traz em relação à clássica. Outro grande aporte que nós temos é a análise e decodificação de fotografias. Bem, se você pegar uma fotografia, primeiro que você vai começar a desencadear memórias. A gente esquece, né, que temos aí nas nossas memórias, nas fotografias, histórias. Elas registram momentos de vida dos nossos antepassados. E para quem tem essas fotografias, lógico, nós aportamos conhecimentos que vão proporcionar uma interpretação muito além daquilo que foi registrado naquele primeiro instante. Também nós temos uma classe magistral que é a árvore sensitiva. É algo criado exclusivamente pelo professor Lauro Alonso para a Escola de Psicogenealogia Evolutiva, onde nós vamos caminhar na árvore genealógica. Nós vamos caminhar holograficamente sobre a nossa história. Nós vamos trazer também percepções sensoriais em relação ao nosso projeto sentido gestacional e descobrir, a partir de manifestações do nosso corpo, que histórias nós carregamos, em que datas, em que momentos. Tudo isso é possível visualizar, perceber e trazer à luz do subconsciente registros que estão lá no nosso inconsciente. A cereja do bolo, para mim, que sou uma apaixonada por esse curso, é o curso de decodificação e interpretação de nomes. Como ele funciona? Esse curso, hoje é vendido também para as pessoas que não estão na formação. É claro que quando você está numa jornada de uma escola, e esse curso foi criado pelo professor Lauro Alonso, o discurso de todo o curso de decodificação e interpretação de nomes, ele está atrelado às histórias familiares. Porém, se você é um terapeuta, se você quer conhecer um pouco mais desse curso de nomes e quer aportá-lo como adição, como complemento à sua análise, né? Quer seja você um psicólogo, um professor, um gestor de empresas, para o teu conhecimento, né? Para o teu autoconhecimento, você pode entrar nessa jornada. Então, nós começamos com a análise de várias capas de decodificação do nome. Nós temos a análise da escrita do próprio nome, do sobrenome. Então, atenção, pessoal de Portugal, nós temos conceitos diferentes para falar de nome e sobrenome. Aqui no Brasil, para Portugal e região, fala apelido, né? O primeiro nome ou prenome, também chamado nome de pila. É importante que a gente tenha essas interpretações para saber o que a gente está falando. Então, no curso de nomes, a gente vai falar dos sobrenomes, as suas relações, de que forma atua sobre nós alguma informação do sobrenome dos nossos companheiros, companheiras, cônjuges. Também vamos analisar o nosso nome a partir dessas várias capas. Análises arquetípicas, simbólicas, vamos analisar a parte cintuosa das letras, da escrita da letra. Nós vamos analisar, por fim, que é o final deste curso, a análise gemátrica de cada letra do teu nome, porque entendemos que o teu nome foi dado por Deus. E você tem um porta-voz que deu o teu nome, que pode ser teu pai, tua mãe, um tio, um avô, um padrinho. Na verdade, esse é um porta-voz desse mandato. Teu nome, ele revela aquilo que você veio fazer, como propósito de alma, revela o que você veio reparar no teu sistema familiar. A pessoa que toma posse desse olhar, que se apodera do sentido da sua vida na árvore familiar, e também que percebe o seu propósito de vida a partir do sentido da sua vida na árvore familiar, ou seja, do sentido da sua vida familiar ao propósito da sua alma, se apodera de uma essência profunda, absoluta, de entendimento, de discernimento de si. Percebe o que veio fazer, percebe o que veio aportar para a humanidade. E a partir disso, tem mais estrutura, tem mais firmeza, atrai coisas positivas, percebe os seus medos. Muitas vezes estamos caminhando em campos minados, a partir das histórias do nosso sistema familiar.
sequer percebemos ou nos damos conta dessas pequenas armadilhas e que muitas vezes nos assombram, nos adoecem, nos deixam paralisados. Como o exemplo do tempo que estamos vivendo hoje, de pandemia, né? Nos sentimos aprisionados, nos sentimos paralisados, nos sentimos separados. E nós não somos seres que viemos para nos tornarmos separados. Nós somos seres gregários, viemos pelo amor e para o amor. E é a partir disso que nós trabalhamos. Bom, qual é a diferença entre psicogenealogia e constelação familiar? A nossa escola, em 2016, recebeu uma chancela do Ministério de Saúde do Peru. E ela somente recebe essa chancela nesta época porque as suas bases são científicas. Então, a nossa base é a epigenética. E também trabalhamos com a sincronicidade, ao invés dos campos mórficos. Dentro dessa caminhada, eu entendo que, trazendo um pouco de humor e graça, que psicogenealogia e constelações, elas são primas. Porém, a psicogenealogia, no meu atendimento, eu não sou consteladora, mas eu colocaria antes. Quando você vai visitar um médico e o médico começa a fazer perguntas sobre a sua história, ele começa a preencher uma ficha, a que nós chamamos anamnese, é a ferramenta da psicogenealogia que aporta uma ferramenta de interpretação desta ficha, dessa anamnese. Então, a partir das histórias, dos dados familiares, das datas de aniversário, dos nomes repetidos, da análise dos ciclos celulares biológicos memorizados, à luz de um motivo de consulta, nós conseguimos compreender essas armadilhas que eu falei antes, né? Situações que estão no nosso inconsciente, mas não estão à luz da nossa consciência. Nos condicionam de forma automática, automatizada. As constelações promovidas por Bert Hellinger, elas têm um amoroso olhar e movimento em relação à vida, ao amor. Tanto que Bert Hellinger fala das ordens do amor, né? Então, as 3 ordens do amor de Bert Hellinger são hierarquia, pertencimento, né? E equilíbrio entre o dar e receber. Dentro do aporte que Bert Hellinger tem das ordens do amor, nós também trazemos esse olhar para a psicogenealogia. Quer seja o aporte do próprio Bert, quer seja um aporte de Ivo Boszormeny-Nagy. Ivo Boszormeny-Nagy foi um psicoterapeuta húngaro que trabalhou muitas questões analisadas na psicogenealogia. Por exemplo, a parentificação ou a parentalização, onde nós vamos trabalhar de que forma, muitas vezes, os irmãos se tornam pais, dos seus irmãos, ou pais dos seus próprios pais. Então, a gente tem aí um conflito em relação à paternidade, maternidade ou ao meu papel de irmão. Nós vamos também estudar a contabilidade familiar. Essa contabilidade, que não deixa de ser sistêmica, e eu entendo que o termo sistêmico, ele de alguma forma ele ficou nichado. E não nos cabe nichar a palavra sistêmica, porque tudo é sistêmico. O nosso corpo é sistêmico, a vida é sistêmica. Então é como se fosse redundante dizer que este é um olhar sistêmico, porque tudo é sistêmico. Mas, trazendo à luz dessa nomenclatura que está em voga, a gente precisa integrar esse conhecimento das leis que regem o cosmos, das leis que regem a vida, para a nossa dinâmica pessoal. Ivo Boszormeny-Nagy, então, trabalha no equilíbrio da contabilidade familiar, o equilíbrio entre dar e receber e a ética nas relações. Nós vamos ver dentro de um sistema familiar, e eu tenho muitas perguntas. Letícia, mas olha só, eu estou montando minha árvore genealógica. Será que eu coloco meus primos? Será que eu coloco os irmãos da minha mãe? Será que eu coloco os irmãos do meu pai? Você pode estar se fazendo essa pergunta. Nossa, mas eu vou ter que correr atrás de tudo isso? E aí eu te pergunto, por acaso, em algum momento no teu Instagram, nas tuas contas pessoais ou naquilo que você argumenta todos os dias, você pensou ou argumentou que todos somos um? Você já parou para pensar
que o corpo humano é feito de vários subsistemas e que todos funcionam de forma integrada. Você já parou para pensar que talvez uma célula doente do teu corpo, ela acaba fazendo que os outros sistemas, os outros órgãos, tecidos, subsistemas, voltem o olhar para esta enfermidade ou para esse desequilíbrio? Então, se nós temos uma pessoa, um núcleo familiar, uma subdivisão do nosso sistema familiar que de alguma forma esteve doente ou está doente, ela vai atrair esse olhar. Então, sim, tudo está integrado, né? Mas, conforme eu disse antes, não quer dizer que se você não tiver dados, você não pode começar. Eu costumo aportar nas formações de que quando nós damos um passo em direção à nossa árvore genealógica, a nossa árvore genealógica dá um passo em direção a nós. O mundo se move pelo mistério e nós nos acostumamos a acreditar que nós precisamos de determinados mapas para nos conduzir. E tudo aquilo que está fora dos mapas é por nós rechaçados. O próprio conhecimento. Não fosse assim, a Índia não teria sido descoberta. É porque alguém decidiu olhar além dos mapas que estavam nas suas mãos. Hoje nós vemos que essa ousadia de descobrir o que está além dos mapas nos mostra um mundo incrível, um universo ainda pouco explorado, um universo que transforma a nossa percepção de nós mesmos, que nos deixa muito mais despertos em relação às nossas realidades absolutas. Entendemos e começamos a compreender de que forma o externo se manifesta através de nós. Os astros têm influência sobre a nossa vida. A lua influencia a gestação. A gestação, ela tem tempos lunares, ciclos lunares. A nossa vida é cíclica. A vida da mulher, que dá a vida a um novo ser, ela começa a partir de ciclos menstruais. A vida é um ciclo. E nós temos a mania de querer sistematizar, fazer a matemática real, objetiva de tudo aquilo que estudamos. Eu sei que como advogada, talvez para mim também isso seja difícil, porque a gente tem muitas leis, muitas normas, muitas diretrizes, o que é certo ou errado. E a psicogenealogia, ela tem um olhar de que não existe nem certo e nem errado. Existe um olhar que vai explicar o para quê daquilo tudo que acontece conosco. Então, voltando lá para o aporte do Ivan Bozorg-Meninag, essas relações que nós vivemos entre nós, um próprio sistema, ou entre o nosso sistema e um outro sistema, elas estão integradas, elas não estão desassociadas. E se em algum momento houve um desequilíbrio, houve uma falta de ética nas relações, houve uma passada na perna, houve alguém que foi injustiçado, alguém que não foi visto, alguém que não foi olhado, alguém que não foi considerado, alguém que foi abandonado, esse alguém vai ser visto e esses sistemas se encontram para compensar. Nag, então, ele aporta esse conhecimento para a psicogenealogia. Anian Selan traz esse olhar, integra, né, faz uma integração de vários conceitos, quer seja a parentificação, o equilíbrio entre o dar e receber, o conceito de lealdade que é dado por Nag, o conceito de mandatos que é dado por Nag. Tudo isso nós analisamos sob a ótica da psicogenealogia. Você pode me perguntar, e como a psicogenealogia trabalha a questão das adoções? Bem, a partir de todo esse olhar complementar que nós temos na evolutiva. A árvore de um adotado, ela se assemelha, se espelha na família adotiva. O comportamento de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, aquilo que está transcrito nela e o que ela manifesta, muito além das palavras, vai falar do sistema familiar. Então, nós temos como analisar os lares adotivos e você pode dizer, mas a minha família é diferente, né? Nós temos aí famílias socioafetivas. Recentemente, eu vi um vídeo do Thales Bretas, que foi marido de Paulo Gustavo, morto recentemente por conta do Covid.
Ele deixou 2 filhos, né? Eu acredito que não deixa, de alguma forma cuida num outro plano, mas ele dizendo, né, que o aprendizado que foi a vida, aprendizado que foi amar uma pessoa do mesmo sexo, enfrentar alguns tabus, alguns preconceitos, acreditar que talvez nunca pudesse ser pai. Hoje ele é pai de 2 crianças e que foram geridas, né, e gestadas numa barriga de aluguel, em 2 barrigas de aluguel, de pais diferentes, de óvulos diferentes, mas criados sobre o mesmo casal. Que desdobramentos isso pode trazer para o inconsciente individual? Todo esse olhar nós trazemos com a psicogenealogia. Então, as famílias socioafetivas, elas são olhadas com muito carinho. Nós temos uma métrica, nós temos uma engrenagem, que é o conhecimento da psicogenealogia, que possibilita essa interpretação dos novos núcleos familiares, dos novos formatos de família, né? Olhamos também os desequilíbrios em relação à energia masculina, energia feminina, entendendo aqui que nós não estamos falando de gênero, de homem e mulher. Todos nós temos dentro de nós energia masculina e energia feminina. Muitas vezes essas energias estão descompensadas, né? Então, nós olhamos tudo isso à luz da psicogenealogia. Eu escrevi um livro chamado Livro da Vida. O Livro da Vida, ele está baseado num questionário que eu fiz para atendimento e que compartilho hoje com os meus alunos. Trouxe esse olhar no ano passado, 2020, quando eu entendi que o Natal de algumas famílias poderia ser muito triste, porque estávamos separados. Então pensei, como eu poderia aportar, através da psicogenealogia, um presente para as famílias. Desenvolvemos então o Livro da Vida, que é um caderno, é um livro onde eu escrevi uma parte do roteiro e a outra parte quem vai escrever é você. Porque ele é escrito a partir da tua história. Então o Livro da Vida, ele é um livro para um indivíduo traçar a sua história. Esse um indivíduo vai deixar um legado para inúmeros descendentes, né? Ou vai trazer o legado de inúmeros ascendentes. É como se o livro, para um determinado indivíduo, porque num determinado momento eu pergunto como foi dado o seu nome, e aí a gente fala do propósito individual desta pessoa, ele acaba então trazendo, é como se fosse uma grande ampulheta, de cima para baixo, ou seja, dos nossos antepassados, até mim, como se eu fosse esse elo de união, e de mim eu emano essa informação para os meus descendentes. Perceba que esse pequeno acinturamento da ampulheta é o ponto de convergência que somos nós, cada um de nós dentro de um sistema familiar. E você pode adquirir o seu Livro da Vida no link abaixo desse vídeo e começar também a transcrever a sua história. Queridos, além de tudo isso, eu quero dizer, as pessoas me perguntam muito como é feito um atendimento de psicogenealogia. Então vamos lá. O atendimento de psicogenealogia, ele é embasado em um motivo de consulta. Então, para que a gente possa estruturar um genossociograma, eu preciso ter um olhar. Isso não quer dizer que nós estejamos limitando esse olhar, mas precisa haver um direcionamento de um olhar para a árvore genealógica. A árvore é como se fosse, para quem gosta, eu adoro, os mapas astrais, porque eu entendo que nós estamos conectados com os astros. Não é por acaso que você nasceu sob o signo que nasceu, sobre a regência de determinados astros, ou tem o nome que tem. Então, a partir desse motivo de consulta, nós vamos dirigir o nosso olhar na análise do genossociograma, que é o mapa da tua história familiar. Compreendendo então, vamos supor que o teu motivo de consulta seja relacionamentos. Nós vamos olhar para os relacionamentos do sistema familiar. Se o teu motivo de consulta for uma enfermidade, nós vamos olhar sobre várias situações entrelaçadas às enfermidades e aportamos aí a nova medicina germânica, o comportamento, a ausência de energia masculina, feminina. Nós somos energia, então a psicogenealogia tem essa ferramenta que aporta esse olhar. Bem, então o motivo de consulta ele vai nortear. E
Essa consulta, esse atendimento, ele pode ser dividido em dois, inclusive. Eu posso fazer um único atendimento, fazendo análise do genossociograma, ou eu posso dividir em análise da árvore materna, análise da árvore paterna, fazer uma consulta de fechamento, de espelhamento. Eu posso trabalhar uma consulta com atos simbólicos, que é algo que a psicogenealogia trabalha muito, porque a linguagem do inconsciente é a forma com que a gente integra mente consciente com mente consciente, né? O inconsciente que está no hemisfério direito do cérebro, o consciente que está no hemisfério esquerdo, o corpo caloso faz esse entrelaçamento. Então, o ato simbólico, ele visa falar a língua do nosso inconsciente com ele e para ele. Bom, essas são algumas das jornadas. Tem algumas pessoas, dependendo da sua caminhada pessoal, que levam mais ou menos tempo nessas percepções. Muitas vezes uma consulta basta, outras precisa de uma jornada. Então isso é bastante relativo e vai depender muito da relação entre o consultante e o psicogenealogista. Em relação à psicogenealogia ser uma ferramenta diferenciada, eu quero te dizer que a psicogenealogia ela é uma ferramenta nova no Brasil, nova no mundo. Poucos livros temos aportados com esse conhecimento de psicogenealogia ainda. No Brasil ainda temos muito poucos livros em português, por exemplo. A maioria da literatura ela está em espanhol. Então, quando você pergunta que ferramenta eu poderia ter, né, se você for fazer uma viagem que você talvez não saiba o que vai encontrar. Você for fazer uma trilha na mata ou vai para fazer uma aventura num lugar assim onde podem ter animais perigosos, selvagens, plantas, algumas situações que você não prevê. O que você colocaria na tua mochila da vida, né? Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de levar uma ferramenta que tivesse multifacetas, como um canivete suíço. Eu te diria que a psicogenealogia é como um canivete suíço. Ela é uma ferramenta com multifacetas, onde eu, como advogada, posso atender e trabalhar atos constitutivos a partir da psicogenealogia. Afinal de contas, para que eu atraio quem atraio na minha sociedade? Por que eu perco dinheiro? Por que eu trabalho mais que meu sócio? Por que a minha empresa dá errado? Por que eu quebrei? Por que meu pai quebrou? Por que eu tenho perdas financeiras? A psicogenealogia traz essa ferramenta. Poxa, eu sou celebrante de matrimônios. Que lindo você ter uma ferramenta para oportunizar para os noivos um entendimento de que eles são um ponto de união, convergência e espelhamento de ambas árvores, e que muito além deles, as árvores se escolheram. Se você for um terapeuta, ter a psicogenealogia como uma ferramenta de análise, de anamnese, de entendimento, percepção dos segredos, dos ocultos, dos fatos programantes no transgeracional que desencadeiam talvez enfermidades, se você for da área de saúde. Se você for um padre, um pastor, uma pessoa que trabalha na área religiosa ou espiritual, que lindo poder fazer essa integração do ser a partir de todas as suas dimensões, corpo, mente e alma. Poder falar a língua das pessoas, não ficar só no universo espiritual, descer para o universo mental, descer para o universo material, integrar tudo isso com maestria. Eu estou dando esses exemplos para dizer que qualquer pessoa pode fazer psicogenealogia e ela é eficaz em todas as áreas, porque ela é uma ferramenta multifacetada de autoconhecimento com forte impacto terapêutico. O valor, gente, eu quero deixar para vocês essa questão do valor, porque ele é muito relativo e muitas pessoas me dizem, Letícia, quanto eu cobro por uma consulta de psicogenealogia? E eu te respondo, o tempo de vida que eu dedico para uma pessoa num atendimento, ele não tem preço, porque esse tempo ele não volta atrás. É meu tempo de vida, é meu tempo em que eu deixo de ler um bom livro, ou que eu estou aplicando na prática o que eu li em bons livros. É um tempo que você deixa de estar com teus filhos, com teus pais, com teu marido, tua esposa. É um tempo que você não está vendo televisão, é um tempo que você não está dormindo. É o tempo precioso da tua vida e cada um precisa valorizar-se e valorizando-se sabe precificar.
E se eu tenho a informação que eu tenho inúmeras feedbacks de que uma consulta de psicogenealogia, ela equivale muitas vezes a 10 anos de terapia, independente dela qual for, e não estou dizendo aqui que a psicogenealogia é a ferramenta que vai resolver os teus problemas, até porque precisamos honrar tudo que aquela pessoa viveu, passou, caminhou, entendeu a partir de toda uma jornada, né? Então ela é uma ferramenta muito potente, sim, e ela é uma ferramenta, eu gosto, porque ela liberta, ela deixa com que a pessoa saia, oportuniza, aliás, com que a pessoa saia da sua posição de vítima e assuma os rumos da sua história, com independência, com discernimento, mais do que tudo, com entendimento. Então, o valor vai depender de cada um, daquilo que você investe. Muitas pessoas fazem o curso por fazer. Às vezes eu vejo as câmeras abertas, agora no online, as pessoas estão ali, estão no celular, né? Será que essa presença está sendo efetivamente oportunizada? Será que minha entrega num atendimento, ela é total? Eu estou dando o meu melhor? Então é muito relativo, é muito de cada um. Às vezes nós nos deparamos com conflitos de desvalorização, que faz com que as pessoas entendam que não merecem e que por não merecerem também não sabem cobrar. A gente vai trabalhar isso no nível 4 também. Mas eu tenho certeza, eu posso te dizer de antemão, que tanto a decodificação de nomes, que é um atendimento que pode ser feito e deve de forma individualizada, quanto o atendimento de genossociograma, ele pode ter um altíssimo valor agregado, porque ele sim é muito eficaz. Não sei se você sabe a diferença entre eficaz e eficiente. Eficiente é alguém que faz tudo bem direitinho. Pega os protocolos, vai passando de protocolo em protocolo, é como se você tivesse um código. Mas nós não somos códigos, nós não somos máquinas, nós não temos manual de instrução. Ser eficaz é ir direto ao ponto, é fazer virar uma chave, é dar tudo de si para aquela pessoa. E como disse o Jung, ao atender uma alma, seja apenas uma alma humana, seja apenas uma alma, né? E se você tem a potência daquilo que você veio ser, eu tenho certeza que você vai ser eficaz. E mais do que tudo, vai ser feliz. Porque felicidade tem tudo a ver com aquilo que você veio fazer para o outro e para o próximo. Se você quer estar conosco na próxima jornada, que é a última turma de formação ao vivo e online, você pode clicar no link abaixo e solicitar para Ana Paula maiores informações, o nosso conteúdo programático, o nosso calendário de encontros. E em breve, a nossa formação vai estar toda disponibilizada na Escola Liz, plataforma Escola Liz, que vai ter aí para você a formação, para que você acesse de onde você estiver, a hora que você quiser, durante um determinado tempo. Um grande beijo para você, espero te encontrar na próxima jornada.